de Peso de número 142 vai fazer uma homenagem e relembrar que do maior jogo de sinuca da história do Rio de Janeiro. Esse jogo aconteceu em meados dos anos 1970, no norte da cidade maravilhosa, que foi jogo entre os dois maiores jogadores de sinuca da época, que eram o Russo e o Babalu. Nós estamos falando de um clássico de 1973, né, Chico? 73, do saudoso diretor Hugo Carvana, Vai Trabalhar. Vagabundo, né? Vagabundo. Mas só que antes de a gente entrar naquele Rio de Janeiro malandro do seu Dino dos anos 70, eu vou falar 70, né? Não, 70 eu não consigo falar, né? Ainda não tem esse cacoete. Nós vamos falar, meu youtuber preferido vai falar o que tem que falar para se inscrever no Cinema de Peso. Tudo bom, pessoal? Antes de tudo, sou o Chico Isidro, aqui no meio, Lauro Arreg, e lá na ponta direita, o Cristiano Aquino, ou Criba, para quem conhece essa grande figura do cinema gaúcho. E é muito fácil, pessoal. A gente está tentando chegar ainda neste ano, no terceiro ano de programa, terceira temporada, nos 2.000 inscritos. Vamos chegar. A gente vai chegar lá. E você vem aqui no canal, lá embaixo, se inscreve, é de graça, né? Não custa um centavo e não leva 5 segundos. Aí você assina o sininho, você dá o like, você comenta e você compartilha com seus amigos, com seus colegas e dá uma baita força pro cinema de peso. Parece até o Zé do Caixão, né? Você, né? Já fizemos. Teve um que e tá nos arquivos do cinema de peso. Na qual eu encarnei. O Chico literalmente encarnou o cadáver. E você prestigia os nossos apoiadores também. Que começamos falando dessa cervejaria que nos encontramos agora, a Cervejaria Poma, nossa parceira. Tive a oportunidade de fazer meu aniversário aqui há algumas semanas atrás. Muito bacana, um ambiente muito bem recebido. Olha, foi tudo perfeito. Copacabana 745 aqui no bairro Assunção. Tu encontra a Cervejaria Pullman de terças a domingos. De terça a sábado, das 17h30 às 23h30 e domingo das 17h30 às 21h30. E também entra no Insta porque eles têm muitas atividades aqui. Tem o dia da pizza, o dia da dose dupla, da dose infinita da cerveja na quinta-feira, o dia do hambúrguer. Eventualmente está sendo a parrilhada aqui também, a parrilha ao meio-dia dos domingos. No Insta vai ter toda a programação. Então, obrigado Edith e Luciano por apoiar o cinema de peso do jeito que vocês apoiam. Tá? Falamos também da nossa Cachaça Coral Brasil, do Pablo, faz a cachaça lá em Mariana Pimentel. São 6 sabores de cachaça que tu encontra ali na cachaçaria do Mercado Público. A Gold, a Silver, gente, são cachaças de primeiríssima qualidade com vários sabores também. Só que o Dino ia provar, só que o Russo ia provar, né? O Russo ia provar, né? Cara, e a gente fala muito, olha, a gente tem 2 bebidas aqui, a cerveja que o Luciano, como mestre cervejeiro, faz, os caras adoram cerveja, né? Temos também a Cachaça Coral Brasil, e temos um local muito interessante que é um estúdio de ensaio de banda que também tem um bar, que é o Ampola Studio. Quer dizer, onde o seu fígado se sente à vontade. Filipão, né? Acertei, né? Ampola Studio. Ampola Studio, claro. Ampola Studio, porque eu sempre dizia Estúdio Ampola. E lá, além de ensaiar lá no São Geraldo, tu também tem um ambiente muito bacana, tem um bar muito bacana. Nossa locação de verão, né? Locação de verão. O Filipão, irmão dessa figura aqui e sócio, hoje em dia ele é um mestre de fazer drinks, né? Como é que é o nome disso mesmo? Bartender. E essa semana fecharam 35 mil horas. 37 mil horas. 37 mil horas registradas, fora anos. O que foi, né? Nesses 21 anos, né? né? É muita coisa, é muita competência, tá tanto tempo no mercado. Obrigado também por apoiar o Cinema de Peso. Filipão, nosso abraço, um dos caras mais queridos por nós aqui, que gosta muito do programa, o Filipão. E está sempre... É o nosso quarto membro. É o quarto elemento, exatamente. E agora também falar do nosso amigo Alexandre Lau da Center Ótica. São 5 óticas em Porto Alegre. Aqui no passeio, aqui do lado da Cervejaria Poma. Temos também na Andradas, temos no Mãe de Deus Center, na Soledade, no Pátio 24 Horas e no Viva Open Mall. Então, tu vai encontrar todo tipo de armação e lentes que tu procura, tu vai encontrar na Lau Center Ótica. E óculos de sol também, todas as linhas, todas as marcas, tá bom? Precisamos falar desses apoiadores.
porque é muito importante para nós. E agora vamos falar do tal do vagabundo aí. O Secundino Meirelles, né, o Dino, né, o personagem que o Hugo Carvana imortalizou em 1973, e inclusive em 74 ele foi vencedor do segundo Festival de Gramado, né, aliás a gente já fez o primeiro vencedor, que é o no Toda a Universidade Castigada, estamos fazendo o segundo, então temos que lembrar que vai ser o terceiro, em breve, né. O Rio de Janeiro, né, até nós estávamos comentando antes que o Dino ele lembra um pouco o Zé Carioca, né? Zé Carioca. É aquela questão do... Aquela, malandro. Tem toda a ilustração como é que é um malandro do Rio de Janeiro, né? E até o malandro sofreu muito na época historicamente falando, na época do Getúlio Vargas, né? Porque o malandro, aquele malandro que era o cara que chega com roupa branca, né? Navalha no bolso, né? Um peixe no outro e tal, ele sofreu muito naquela época porque o Getúlio Vargas queria o quê? Um povo trabalhador, né? Um povo trabalhista. Daí, tanto é que tinha vários sambas oficialescos, assim, que falavam do trabalhador, né? E já o samba do malandro perdeu bastante cartaz na era Vargas, porque o Brasil tinha que ser um país sério, né? E trabalhador, né? Aliás, no filme tem um quadro de Getúlio Vargas. Tem. Isso. E daí, só que, claro, o Dino já é um malandro dos anos 70, até que no filme, a gente o início do filme é legal porque ele tá saindo da cadeia, ele tinha sido enquadrado e alguma coisa que a gente não sabe o que é. Provavelmente ele fazia pequenos delitos, ele não era um cara também, esse famoso da navalha do bolso que brigava e tal, ele era um cara que fazia golpes, né? E saiu dos anos 70, ele não foi preso por ser um guerrilheiro. Não, ele era um 71, né? 71, o famoso 71, né? Tanto que quando ele sai da cadeia, me parece ser o diretor caminhando com ele naquele corredor, em preto e branco. Muito legal. Isso, é. Uma voz, né? A linguagem é muito boa, né? Então, como se fosse uma narração, não, é a voz do diretor aconselhando, agora tá saindo, vê se toma jeito, quer dizer, parece ser a enésima vez que ele sai da cadeia. Então até que todos os carcereiros, todos os guardinhas ali, ô Dino, vê se te comporta, malandro, vai lá, pega leve lá fora, e ele andando com aquela voz na cabeça dele, vai melhorar, preto e branco, andando. E ali quase era uma cadeia digamos que de bairro, né, do comando da brigada, esse brigada de janeiro não é brigada, mas que sai já tá na rua, né? Então, mas mais ou menos, é muito parecido a cadeia com a cadeia, aquela novela que viu na época, ou viu depois da reprise, Dance Days, quando o da Sônia Braga sai. Pode ser até o meu cenário. Pode ser o meu cenário, né? Aquela novela de 77, 78, Isso, né? 78, né? E o Dino simplesmente, e aí outra coisa, não tem pior coisa pro malandro que assinar e ficar encarcerado, né? E ficar na gaiola, né? Malandro, tem o famoso Bezerra da Silva falava, malandro que é malandro não assina, né? Ele nunca pega no flagrante e não assina, né? E o Dino caiu, né? Mas, obviamente que mexeu os pauzinhos e caiu e saiu. E daí, eu acho muito legal a saída do Dino da cadeia, que ele faz todo aquele, tipo, digamos que é Via Crucis da liberdade, né, do cara. Ele vai andando, fala com o mendigo, fala com as pessoas, vai na praia, tenta paquerar, né, até bem pesado hoje em dia, as coisas, só que era a realidade da época, ele né. Passa uns 2, 3 dias recuperando o tempo que ele perdeu. Cara, ele vai tomar uma cervejinha no botequim, que, cara, aquele tipo de botequim só tem no Rio de Janeiro, né, cara? Cadê uma delícia, né, meu? Tu senta no balcão, balcão na rua quase, né? E tu chega ali, geralmente naquela esquina, tu pega uma cervejinha, pega um torresmo, pega um bolinho de bacalhau e come ali com os malandros, com a turma passando ali, né, cara? E pior que esse tipo de coisa não tem quase em Porto Alegre, né? Que é uma coisa bem do Rio de Janeiro, né? Aquilo ali, por isso que o Rio de Janeiro é fantástico, né? Eu sou suspeito de falar que eu adoro o Rio de Janeiro, mas... Então, muda pra lá. Não dá, mas olha que eu gosto. Primeiro que eu não faço frio, né? Mas então toda aquela viagem que fala com o mendigo, chama, e ele... E acaba... E o que o malandro faz, né? Que não é o Márcio Sérgio nem o Guerrinha também, né? Ele vai pro turf, né? Porque sabe que ali o que é, né? O Brasil é o país das bets. Opa, falando em malandro, tá chegando nosso amigo aí. Chega o Eric aí com uma pizza de que, o Eric? Corn bacon. Olha só. Corn bacon. Nosso amigo Chico aí que... Agora a gente não pode comer mais tomate, pizza napolitana. Mas o Chico não gosta dela, né? Não. Sim. Legal. Obrigado, Eric. Valeu, Eric.
E ele, o que ele vai... Eu falei do Guerrinho e o Mário Sérgio, Sim, Guerrinho, era. E o Mário Sérgio era um rei do Prado, né? Sim, apostadores. Ele vai direto pro Prado, é muito louco. Ele sai, dá essa voltinha mas clássica ele cai dele, na né? malandragem, né? Ele cai direto pro Prado, é que ele encontra quem? Wilson Grey, que é o Tainha, né? Acho que é um dos caras que mais fez filmes na história do Brasil, cara. Sim, foi ele deve ter mais de 100 quase 170 filmes. Cara, ele fez participação desde os 40, desde a Atlântida começa até os Trapalhões. Ele começa em 49 e vai até quase o final da vida. Ele morreu em 93. Não, ele passou a vida inteira trabalhando. E praticamente era só filmes. Ele fez ele fez umas duas séries e era isso. E pra nossa geração ele ficou muito conhecido como um dos vilões de filmes de Trapalhões, né? Então, aquele carinha, e que ele não dá medo a ninguém, mas ele é engraçado, né? Cara de vigarista. Aquele bigodinho. E aquela cabecinha assim achatada. E o Tainha, ele tá ali no Prado e ele... que o Mané entrega a grana pro dia apostar, né? Daí o que acontece? Daí me passa Zezé Mota ali, né? Aliás, o elenco que o Carvana pegou ali era de primeira, né? Sim. Zezé Mota ali, esplendorosa, passando ali e tal, e ele... mulata. E o cara passou não sei quanto tempo, pode ter passado um dia na cadeia também, porque ele é malandro, o drama dele parecia maior, né? Ficou enquadrado um monte de tempo, não, daí chegou... Daí já largou, não apostou, não fez nada, daí outra coisa que é maravilhosa, é aquelas gafieiras, aqueles bares de subúrbios de Janeiro, né, cara? Bom, aquilo é muito Daí, bom. cara, o que é cerveja de garrafa, a Brahma, a Guaranazinha de Brahma do lado, os caras comendo bem, aquela banda horrorosa tocando lá no fundo, desde brega, samba, música, cara, aquela ali, a ambientação é perfeita, né? Isso que eu acho que o Carvana também foi muito feliz, né? Ele é um filme todo em tom de galhofa mesmo, né? Não é pra ser levado a sério. Mas só que a ambientação dele é muito perfeita, né? Não, eu adoro aquela coisa das roupas, calça mostarda, calça vinho. Não, as roupas são as mais... Cara, é tão esdrúxulo a moda do eu revendo o filme, assim, ó, aí tu começa a imaginar, desde os anos 1920 até a moda atual. E, cara, os anos 70 foi a pior época de moda. Foi muito horrível, muito mau gosto, né? Muito mau gosto. Até é que assim... Camisa volta ao mundo e calça a boca de cima. Mas eu acho que que os anos 60... homem, a mulher tinha umas roupas bonitas até, eu acho que acredito assim, tipo, até Zé Mota com vestido bonito ali, né? É que os anos 60 já teve a coisa do Flower Power, aquela coisa mais florida, cara, né? os anos 80 também tinha umas coisas E aí, os anos né? 70, ele assim, as bocas de sino, né? Aquelas calças com... Os homens com a camisa sempre aberta. Com Isso, sem camisa, E o engraçado é que essa moda dos anos 70 pegou todo mundo, cara. Desde o malandro até o cara todo mundo. Bacana. Porque todo mundo usava aquele tipo de roupa com as calças boca de sino, bem justinha, né? Colorida, né? Costeleta, né? Costeleta com cabelo comprido. Não, e os careca cabeludo, tudo cabeludo, né? Isso, Não, Não, então, inclusive, ali, até eu já estava comentando, cara, o Dino, o Carvana, ele tá a cara do Benito de Paula, né? Até se você botar na edição, se achar uma foto do Benito de Paula, compara com o Dino e o Benito de Paula. E tá o Benito dos anos 70, porque o Benito tá veterano também, né? Eles estão iguais, aquele bigode, aquele cabelo, né? E tal, aquele peito aberto, né? Era tipo, parece bem é igual o Benito. Aquele bigodão. Cara, tem uma parte ali que ele tá saindo e tá conversando ali, daqui a pouco o cara diz, vai trabalhar, e ele vira vagabundo pra tela. Adorei aquele olhar, aquela linguagem que ele olha pra nós, ele olha direto no nosso olho. Não, ele também, ele dá uma quebrada já na... Dá uma quebrada na Mas a primeira vez que ele fala que vai trabalhar vagabundo, sabe quando é? Quando ele vai transar com a Zezé Mota. É a primeira vez que ele fala assim, que ele tá tomando banho. Aí ele olhou pro pau dele. Ele olhou e falou: hoje vai ter que trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo, né? Tipo, e a Zezé Mota era uma empregada doméstica, né? E tal, e ela tá na casa dos patrões dela, e ela leva porque os patrões foram viajar, né? Isso, e ele sai do clube, e o cara que é o Roberto Maia, que é o cara do documento especial, né? Isso, é. Hoje vamos falar sobre golfinhos. Aquela voz é a voz dele. Essa não foi dublada. Eu acho, cara, a maioria até dos homens não foi dublada, sabe? Eu acho que a Odete Lara é a voz dela também, da Zezé também. Os entreveros que eles precisaram botar o... Mas a dublagem foi... A dublagem, geralmente, tu olhava que era ambientes abertos. Então, era só dois. Era só... Quando tava em cena fechada, apareceu o Odete Lara. Não, cara, o Pereira, a voz do Pereira. O Pereira não tem como dublar. O filme descaradamente de baixo orçamento, né, cara? Não, total. Locações naturais, total, quase que luz natural em muitos lugares, né? Isso,
Daí, A dublagem foi ruim, né? Pensava, mas é naquele. Isso, era um dos grandes ranços que a galera tinha com o cinema brasileiro, era o som, né? Então, e realmente até meados dos 90, e final dos anos 80, ainda tinha muito problema com o som. Agora, hoje em dia não é desculpa mais, né, gente? Então, tem gente que ainda acha que vai ver o mesmo som que tinha em 77, né? No caso aqui é 73, mas ali daí ele vai nas Zemota, é clássica empregada doméstica dos anos 70, né? Aquela coisa, ela tem um quartinho, né? Um quartinho que é menor que esse espaço aqui, né? De pilha. E radinho de pilha, sabe como o Odair José já cantava naquela época, né? Da música, era o Terror das Empregadas, Isso né? E tal, porque você ser uma simples empregada não vai atrapalhar o nosso amor, né? É o Odair José. Grande Odair José. E daí ele. E aquela cena tá muito legal, né? E tal. Inclusive o Roberto Maia, que a gente tá falando, ele é o patrão dela, que é o Azambuja, o parente, né? Azambuja no Rio de Janeiro tem bastante, né? E ele, na verdade, ele tem dinheiro que é um baita pilantra, né? Um pilantra bacana, né? Então, né? E daí essa sucessão de tipos, né? Eu acho legal que o Caravana exatamente ele cria os personagens, o roteiro é todo dele também, né? Essa criação de personagens. E o Caravana na vida real, ele não é um cara assim, sabe? Ele criou um personagem. Sim. Não é assim, não é aquele cara que tá fazendo ele mesmo, sabe? O Caravana tem filmes. Ali foi fantástico. Nos anos 60 ele tem filmes fuzis, ele faz personagens sérios e tal. O Pereira também, né? Foi mudando, foi os anos 70 que ele virou mais esse bonachão que ele virou, né? Isso. Mas ele criou um personagem que ficou no imaginário do cinema brasileiro, que é o Secundino Meirelles, né? Eu tinha um seriado que eu vi quando era criança na Globo, que era um jornalista. Esse era bom. Não me lembro se era. Valdomiro Pena, né? Isso, Valdomiro Pena. O Pereio, no caso? Olha só. Que é isso, cara? Manda! Olha, Olha o que o Luciano tá nos trazendo aqui. Nós já destrinchamos. Gente, o Luciano hoje está fazendo uma sessão de fotos. Einstein, é isso? Isso aí. Einstein é o... joelho de... Cara, que coisa linda. É pra gente mesmo? É pra te beliscar. Olha aí, cara. Eu vou ficar pra mim, porque só tem... Hoje tem joelho de porco. Valeu, Lu. Nós vamos trocar o filme agora, vai ser a comilança. Vai ser a comilança. Cardápio menu alemão. Festa de babete aqui, então, ó. Dunk. A partir de agora a comilança ou festa de babete aqui. Vai desistir daí pra nós, Pedro. Mas eu não tô comendo, tô mastigando, né? Deixa o Dino respirar, né? Dunk. Mas realmente essa criação de personagem do Hugo é fantástica, né? Ele pegou todos os tipos, estereótipo, tá? Muito estereótipo, né? E até uma coisa assim que até nós estamos também comentando é que tem alguma coisa que ficou datada no sentido piadas, né? Mas era um cenário machista, né? Homofóbico, né? Na praia ele tá brincando. Tanto é que aquela menina que na época era menina, que tá grávida na praia, depois ela ficou famosa, parece que era jornalista, né? Apresentava um programa, não esqueci o nome dela, que ela tá grávida, mais de um brasileirinho, né? Vai ser mais um brasileirinho, né? E tal. Que ele assedia ela na praia. Mas ele assedia, se tu pensar bem, ele faz uma corte pra ela. Ela leva na boa, mostra claro, pra claro, com certeza. Não existe, é tudo meio pesado, né? Não existe uma intenção, uma violência. Laura, por favor. Mas não é... Então, tá todo mundo comendo, né, pessoal? Então tá difícil de falar do filme hoje. Obrigado, Criba. Um aperitivo a la barzinho carioca, né, cara? Pode ser? Isso. Olha aí, ó. Até paramos de falar. Faltou só umas 2 ou 3 cervejas, a pizza do foguete, né? Não, quando ele pede a pizza do foguete, né, e pede pra mulher atender pelada, a objetificação direto, né, cara, da mulher. A mulher era uma dançarina, né? Então, era uma dançarina Lu, né? Até não sabendo que aquela mulher ela era muito bonita na época, só que ela depois ela meio que sumiu, né? Uma coisa interessante que eu percebi, ele tinha uma essência muito boa, né? Ele passa por um mendigo que tá acabando a cachaça. Ele pede um troquinho pra uma mulher pra dar pro mendigo pra ele comprar cachaça. Não, e é aquela coisa assim, tipo, não é que vamos se ajudar. Mas não é pra ajudar pro cara comprar comida, é pra beber, né? De repente, coisa do malandro mesmo, né? Mas quer beber, vai beber. Nossa necessidade. A solidariedade entre os malandros ali e tal, né? Total, né?
E ele, eu tô falando nessa questão que ele não tinha casa, né? Ele ficava Não, de ele pulava de galho em O galho. primeiro dia ele pegou toda a grana do Tainha, gastou tudo em festa, pagou até os dotes pra uma menina ser rainha lá do clube Isso, lá. isso aí foi clássico, cara, quanto precisa? 400 cruzeiros. Ele olha. Cara, quanto custa cada voto? Um cruzeiro. Cara, são 400 cruzeiros. Imagina 400 cruzeiros, você tem 3, você tem 2. É na grana, né? É grana, ele foi lá, tá aqui, ó. Toma. Toma! Vai ser, vamos fazer, porque uma era branca, outra era negra, ele falou, vamos fazer ele falou, uma piada meio idiota, assim, mas sabe que tem Tu te lembra? diversidade racial, assim, e tal. Tu não, porque tu é mais velho que eu. Tu te lembra daquelas cédulas em circulação? Do Cruzeiro? Sim, Cruzeiro sim. Cara, eu me lembro quando a minha mãe me Mais deu velho, uma... 4 anos só. A minha mãe me deu uma... Não, mas é que ele é bem mais novo, por isso podia ser que ele não Não, lembrasse. Cruzeiro Essa sim, aqui é a Cruzeiro. relação. Quando a minha mãe me deu uma nota de R$10 pra passar 10 dias na praia na casa de um primo. 10 cruzeiros, aquela vermelha. Cruzeiro. Pá! A vermelhinha, Cruzeiro. Cara, eu esqueci. Cara, isso a gente combinar antes. Cara. Tu tinha esse dinheiro. Eu tenho esse dinheiro, porque eu coleciono moeda e moeda de papel e moeda em centavo. Isso assim, você. Quando a gente estava conversando sobre o programa agora, antes da gravação, que a gente tem que começar a fazer assim, a gente tem que combinar antes, se a gente tem alguém, a gente tem alguma memória líbia sobre o assunto do tema. Não, claro. Porque a gente você vai usa achar assim, mais, logo, né? Baldo, pai, hoje seria legal gravar com uma mesa de sinuca, né? Na mesa não, mano, um taco de sinuca. É, um taco de Essa sinuca, aqui né? no Luciano não tem Sabe? sinuca. A gente tem que começar a se ligar nesse ponto. Boa. Até porque o propósito. Eu falo, o Dino ele pulava de galho em galho, ele tem essa cena que ele vai na casa da Lu, que é uma dançarina especial, que tem um coronel que banca ela, é bem aquela coisa das meninas de vida fácil, né? Entre aspas, né? Sempre tinha um coronel assim, que bancava ela, né? E ele também vai lá, aproveita, porque ele tá precisado, né? O malandro quer trabalhar, quando ele falava, né? Ele precisava trabalhar, né? E daí, só que o que acontece? Ele precisa descolar o dinheiro, né? Precisa criar o tutu, né? Eles falam tutu também. E daí quando ele vai jogar, ele vai no Zambuja antes, né? No Zambuja que daí ele se passa por um Não. Esse cara da menina da Lu, né? O coronel da Lu, ele se passa de homossexual porque ele tava com ela, obviamente. Só que daí o cara começa a dizer, tu joga sinuca? Jogo. Mas daí aquela coisa de preconceito, jura que um gay vai jogar sinuca e vai ganhar de mim, né? Eu sou fodão, né? Não, e não faz aquele gay afetado. Ele faz todo aquele estereótipo todo, né? Eles vão lá na mesa e aquela coisa meio Tom Cruise e o Paul Newman no A Cor do Dinheiro, né? Que se faz que ele é ruim pra depois virar o jogo, né? Daí ali tem uma média que é o Nelson Dantas, é o pai do Dantas, né? Uma média é o dono da sinuca. O Nelson Xavier é o Nelson Dantas, que é o pai do Dantas dos anos agora. Daniel Dantas. Ele é uma média, que é o dono daquela coisa. E é ali que vem um lado muito. Eu acho que o estalo que o Dino tem. Ele lembra da turma antiga, ele começa a ter aquele saudosismo, né? Como é que era o Tiquinho no Rio de Janeiro, aquela coisa da sinuca, o pano verde, toda aquela coisa assim, tal. Daí uma médica começa a dizer que o fulano fugiu, o outro morreu, o outro foi aonde. E tá vendo isso aqui tudo vai pra baixo, porque vão fazer o progresso chegando no Rio de Janeiro, ou seja, tá começando ia morrer aquele Rio de Janeiro brejeiro, né? De subúrbio, pelo progresso. Já vinha aquelas avenidas todas. Eu acho que o Rio de Janeiro tá descendo de carro pra caralho, a parte ainda, né? Tudo real, né? Daí se lembram de uma vez que teve um jogo clássico lá desse famoso que nós falamos no início do programa, que era entre o Babalu e o Russo, né? O Babalu que é o Nelson Xavier, era um cara todo estiloso, usava luvinha e tal, e o Russo era um cara de jaqueta de couro, assim e tal, e já era mais... Como é que vai ser mais. Não era tão refinado quanto o Babalu, né? E os dois eram os melhores jogadores. Era mais um transgressor. Eles eram os reis do pano verde, né? Só que e daí eles começam a lembrar, e daí umas cenas de muita inspiração do filme, e o Mamed, que é o Dantas e o Carvana começam a lembrar da cena, e a cena aparece atrás deles, né? É uma coisa meio Fellini, né? Meio Bergman, uma coisa meio sonho, né? Eles começam a falar, daí o Babalu, só que na verdade o que aconteceu é o seguinte. Esse jogo foi o jogo mais famoso da história do Rio de Janeiro. Muita gente ganhou dinheiro, perdeu, só que os dois não jogaram por dinheiro. Eles jogaram pela Dona Vitória, né? Que a Dona Vitória era namorada primeiro do Babalu, aí o Russo depois ficou com ela, né?
E daí os dois apostaram no Pano Verde quem ia levar, né? Só que a Dona Vitória nunca não sabia disso aí, né? Dona Vitória, que a gente chamava de Dona Vitória, uma moça na época, né? A Vitória era muito bonita, por sinal, aquela atriz que também, eu talvez hoje em dia, ela tá com 83, 84 anos, ela virou jornalista também e largou o cinema. Se não me engano, tá viva. Até o nome dela, eu tenho o nome dela, é Rose Lacreta, né? E daí aquela cena bonita, aquela coisa com aquela música meio feliniana, assim, no fundo, assim, né? Aquele sonho, né? E daí a famosa... Daí o Dino tem um estalo. É aí que eu vou ganhar dinheiro, né? Mas onde é que eles estão, né? Daí o cara fala, Babalu largou o pano porque tá de casar com a Dona Vitória, tá trabalhando sério, largou a vagabundagem, porque a Dona Vitória odeia sinuca, odeia malandragem e vagabundagem. E o russo caiu na pinga. Ele fala uma coisa assim, tipo, embibidou, sei lá, são umas palavras. As gírias que eles usavam, né? Caiu na pinga e tá internado. Ele era alcoolista, alcoólatra, né? E tava. Na época se chamava alcoólatra. Alcoólatra e tava internado no hospício, porque na verdade o alcoólatra ia pro hospício naquela época, né? Era louco, né? E daí, só que obviamente que o nosso amigo não ia deixar isso essa dupla de fora, né? E o Paulo César Pereira é o russo e o Nelson Xavier é o Babalu. Eles vão ter que ser recrutados pelo Dino para fazer a repetição da maior. E a Odisseia da Fuga do Hospício, né, cara? É muito bom, né, cara? Não, também. E nesse meio tempo também tem o Azambuja, né? O Azambuja nós falamos, né? O Azambuja que é o patrão da Zezé Mota, né? E é casado com a Odete Lara, que também se apaixona. Aliás, o Dino, acho que tinha um mel, né? Todo mundo se apaixonava por ele, né? Cara, o cara é dono do filme, ele ia botar todo mundo se apaixonar por ele. Sim. Ele veio de Didi, né? Se trabalhou, ele era sempre Didi, né? Que se dava bem, né? E daí só que o Azambuja também, ele tem uma... Daí sim que entra o golpista do português, né? Ele tem um terreno no meio do mar, praticamente na praia, e ele quer se livrar daí o Dino passa em português, que português é considerado burro, né? O estereótipo do tapado, né? Isso, tapado, né? Só que na verdade um tenta enganar o outro o tempo inteiro ali na jogada. E dali no meio tem o Otávio Augusto que aparece, né? Jovenzinho, né? Que ali, daí os dois fazem eles vão num clube da Zona Sul, né? Eu sei como é que eles entraram ali, né? Eles vão tomar banho de sauna, na sauna, na piscina ali e tal, né? E é o tempo inteiro, né? E ali o cara vai dar um show de pilantragem, né? Você faz de sonso para os caras caírem no golpe dele, os caras que querem aplicar um golpe nele vão cair no golpe dele. E ele é um cara que tipo, e tu nota que o Dino não é um cara burro, ele é um cara muito inteligente, né? Ele só não é um malandro burro, né? O malandro, o que eu digo assim, tipo, ignorante, né? É um cara que tem bom papo, um cara que tem cultura, tem conhecimento. Obrigado! Chegando mais um aí. Tem cultura e conhecimento, né? Não, pode sair. Acabou? Que tá difícil de tirar, agora a gente faz. Quer ficar com ele? Quer ficar com o Vou joelho? deixar o joelho de porco com o Chico. Aí. A grande banda dos anos 80. É verdade. Não, acho que depois no Não, próximo é programa. no programa. Obrigado. E daí, Obrigadão, valeu. É ali que ele realmente mostra o grande ator que é o Carvana, né? Agora o Chico tá jantando aqui, tá lanhando aqui um mundo de porco, né, e tal, né? Eu gosto da banda. E também a gente não pode esquecer que a trilha sonora do filme é do Chico Buarque e do Roberto Menescal, né? E o Vai Trabalhar Vagabundo fez muito sucesso, a música, né? E tem uma outra música muito bonita no filme, que é aquela do... é Flor de Idade, né? Que é fulano que gostava, não sei o que, né? Sim, se apaixonou por isso. E tal. E essa música até foi proibida, né, na época, porque foi considerado uma putaria. Suruba, né? Uma suruba. Me chamou a atenção. Foi demoraram pra eles liberar essa música. Chega a tocar uma música internacional, que era grande clássico. Lembra? Tem Goldfinger, né? Isso, Goldfinger. Quando ele tá com as remotas, ele começa a dançar com a 07, né? E tal, da Chile Besser, né? Chile Besser. E daí ele... Goldfinger. Eu fico imaginando, eles não devem ter pago também os direitos pra Chile Besser na época, né? Gente, o que aparece de gente no filme que não deve ter sido contratada? Não. Tava passando na rua e filmada. Foda-se, não vou pagar pra nada. Tem um ator que eu não lembro o nome agora, que é gaúcho, de São Borja, que tá sempre com eles. É um ator baixinho, que... Qual deles, cara? É um ator negro
Ah, tá, não, que tá com o amigo do Russo, né? Isso, amigo do Russo. Que Eu ele sei, não, cara, eu tentei lembrar o nome daquele cara, eu não me lembrava. ele não fala uma palavra. É o Cota também, ele é amigo do Pereio, no caso. Isso, E aquele outro ator negro que saiu junto com o Pereio, aquele grandão. Aquele bem grandão que rouba o dinheiro da caçapa. Não, mas ele não é grandão, é um cara baixinho, baixote, né? Não. No final tem um quê? Aquele que foge do hospício é o baixinho? É o baixinho. Esse eu acho que até fazia até comédia pra ser nossa, dos anos 80, 90. Sim, não, ele falece em 90. Ele é de São Borja. Ah, é gaúcho aquele cara. Gaúcho. Ele não fala, ele é o companheiro do... Dentro desse primeiro filme ele não fala. No segundo já, depois eu falo sobre o Vagabundo. Tá no segundo. Tá no segundo, ele já fala bastante já. Acho que o Pereira não tá, né? Então, mas o Pereira não quis participar do segundo, né? Mas eu realmente não achei o nome dele, cara. Não me lembro do personagem. Eu acho que ele nem tem nome, praticamente. Não tem nome. Personagem, né? Primeiro não tem nome, você vai ter que ganhar no nome só do segundo. Porque na verdade também o Dinner precisa dar esse golpe pra conseguir grana pra fazer as apostas, né? Porque o importante é ter apostas, né? E daí tu vê que aquele negócio. E outra cena que é muito bonita do filme também, quando ele vai visitar os pais dele. Daí mostra a cara do Brasil, né, cara? Aquele é a cara do Brasil dos anos 70, cara. A gente sempre. Cara, não, e também tá na rua, aquela galera comendo lanhando um sopão ali e tal. Aquelas crianças só de calçãozinho, né, cara? Todo mundo tomando Guaraná Brahma. Tomando Guaraná. E aquela ali. A gente tem muita gente que não tem esse conhecimento hoje, que o Brasil, por mais que seja um país pobre, cara, o Brasil já foi muito mais pobre. O Brasil já foi muito mais igual, mais igual agora, porque entre a classe média e a classe pobre não era tanta diferença, assim, a diferença talvez era uma roupa melhor, mas naquela época todo mundo mais ou menos era parecido. O brasileiro era muito pobre, mas eu vi, porque morava, se escondia já nos arranha-céus da Zona Sul, né? O resto, Zona Norte, quando no Rio de Janeiro, era tudo muito igual, cara. Todo mundo, galego é igual a... Claro, o negro sempre pior, sempre mais, assim, sofrendo mais. Mas era estrangeiro, os galegos, deixa eu falar os galegos, não sou de boteca, os galegos, né? Isso, né? Tanto que o Babalu vendia bebida pro galego, né? Ele chegou, passei o dia inteiro pra tentar vender bebida pros galegos, pra ganhar essa micharia. Era doce e bebida. E doce e bebida. Daí pra vender essa micharia, e a dona Vitória, a mulher se matando na Singer, ela falava que era a costureira, a mulher dele. Isso, aquele corpo, tá estragando seu corpo bonito. O corpo na Singer. Na Singer. E essa tratativa que ele faz com o Babalu tá morando num subúrbio, e ele queria e o Coisa queria juntar dinheiro pra ele comprar um barracão no Ramos, comprar uma casa em Ramos, né? Que era a Zona Norte, naquela época Ramos está começando a ser valorizada, né? Olaria, aquela região lá da Zona Norte do Rio de Janeiro. Hoje tem até o piscinão de Ramos lá, o cacique de Ramos também lá, que hoje é que o fundo de quintal surgiu, né? O que é de Ramos é a Olaria e o Bom Sucesso, né? Isso. Os times daquela região lá de cima, do norte do Rio de Janeiro. E ele vai tentar de qualquer jeito, mas a mulher era muito brava, né? A dona Vitória ali não queria saber de vagabundo, de malandro, bate nele. E o Nelson Xavier era ótimo também, né, cara? Ele aquele jeitinho maroto dele, né? E tal, né? E eles marcam o famoso jogo pro dia de São Jorge, né? Dia 23 de abril, uma sexta-feira, 23 de abril, né? E aí que ele não pode fazer bem nada. Mas o resgate do Russo também é interessante, né? Porque o Russo tá acabado, né? O cara caiu na cachaça. Não tá acabado, ele tava limpo, né? Ele tava bem. Só que ele tava prostrado, né? A base de remédio, né? De injeção. Na gravata, Porque naquela época, qualquer adicto naquela época era mandado pro... E tu vê que se lançou uma moda ali no filme, né? Porque chega um cara vestido de enfermeiro que parece um louco com um bebê reborn na mão, né? Eu até pensei que quando eu estava conversando, que o médico com o bebê fosse louco também. Mas ele era louco. Claro que ele era. Ele tava com uma boneca como se fosse uma criança. Mas tipo assim, ele falava com os trejeitos meio malucos. Eu pensei que ele tivesse falando tipo assim pro médico, né? Então assim, o cara só fosse pro médico. Ele foi o primeiro bebê reborn da TV brasileira. É verdade. Isso. É um manequim de nenezinho ali, né? Não brinca com isso, usa sério isso aí. Só uma pausa. Hoje uma influenciadora foi expulsa de uma unidade de saúde pública no Brasil porque ela queria vacinar a reborn dela. Ela sabia que era um boneco, mas só para mostrar Itajaí, visualizações.
E daí o pessoal disse que vamos perder tempo e gastar material com isso, expulsaram a mulher de lá. Isso é ofendidíssimo. Sim, mas não, só então, há poucos dias também um padre foi criticado nas redes porque ele se negou a... Recusou a... Não, Tá, não deixa eu rebote que é não outro tem, assunto. então é melhor o cara cair na cachaça porque não tá se Então a gente fala de mulher nota mil, se é pra falar de morte. É verdade. Não é? Não é? Claro! Você, né? Boa lembrança. Boa agora eu lembrança. puxei, né? Vai, você puxou mesmo, cara. E o. Né, mas o Russo tá no hospício, né? Porque na época tudo é chamado de hospício, né? No hospício, E ele tá curado, né? Curado, já tá um bom tempo sem cachaça. Daí tem aqui a famosa clássica cena que o quando chega pro Russo, ele traz uma cachaça e tal. Daí ele dá aquele degustador de coisa. Essa é de Minas do Sul. Você sabe qual é a cachaça? Qual cachaça que era? Pirassununga. É, já sei. Quando eu tava. Cara, eu me lembro do logo dela, Sim. mais ou menos, eles tentavam tapar, né? Mas deu pra ver lá o amarelo e o vermelho. Não, daí ele dá aquela coisa de apreciador de cachaça. Isso, é. Amargor, não, cheiro de não sei o que, ele começa a sentir toda, daí ele já tá começando a ser, amadeiramento, sei lá, ela é do sul, não sei o que, ela tem ventos, não sei o que e tal, daí ele vai a primeira, né, e é a mesma coisa do caminho do álcool, ele toma a primeira e não aguenta, ele vomita, né. Daí a segunda também não aguenta. Vômito fake, né? Daí mas é aquela coisa assim que porque o cara passou tanto tempo sem beber, porque... Não, mas é muito fake que não sai nada quando ele... Não, mas daí ali é trapalhões, ali vai ser piada. É. Né? E daí ele chega na terceira, tô curado! Daí tá curado, hein? Também é só em filme brasileiro, né? Mesmo hoje em dia o cara ia tomar uma porrada, o cara curou o alcoolismo do cara. E mesmo porque na época não se tinha o diagnóstico ainda Não. de que, tipo assim, um alcoólatra, como se falava na época, hoje é alcoolista, ele não pode beber mais, né? Porque... Não, até ele não podia. Na real, ele tava lá pra não beber. Ele tava não tem preso, cura, né? Ele tava preso ali pra não. E ele começa a passar adiante, ele começa a chamar os amigos pra beber. Nem vira todo mundo, o Deus do amigo desse o gaúcho, é verdade, o cara é gaúcho, mas esqueci, eu não sei que tá com o nome dela. Depois um dia a gente se lembra do nome dele, né? Ele faz essa lembrança. Daí esse tô curado é clássica. Tô curado. Sai correndo, né? pelo... E o Pereira era uma figura, né, cara? O Pereira morreu figura. ano passado, faz um ano que o Pereira morreu, foi na época da enchente, né? A gente não fez nenhuma homenagem pra ele, né? Porque não tá fazendo programas, né? Então hoje é a nossa homenagem, um ano depois pro Paulo César Pereira. O Ampola Estúdio estava abaixo d'água. Tudo. O Lauro foi tirado do barco da sua casa. Então Tu sabe que até hoje... Tá difícil, né? Até hoje eu me indigno com o desconhecimento. O Pereira foi um grande ator nacional, de todos os tempos. E uma vez eu vi no programa na MTV com o Marcos Mion, e aparece um clipe do Engenheiros do Havaí, do qual o Pereira faz parte. E aí o Mion não sabia quem era o Pereira. E ele comenta, ele começa a analisar os piores clipes do mundo. E ele, esse velhinho é que no... Isso aí, ignorância, porque Sabe? até porque o Marcos Mion era ator também, ator, né, cara? E Ele não também era um cara conhecia. não é um guri de 20 anos, era um cara o Pereira já era conhecido pra ele. Tem uns 45 anos. Isso, aí eu fiquei, pô, como o cara não conhece o Pereira, velho? Não, mas podia mesmo ser... A América é aquela coisa do programa, era uma Tá, mas tipo assim, mas foi pro ar. Né? Cara, que pesquisa, né, cara? Mas daí eu saindo, outra boa do Pereira, eles tentam deixar ele primeiro ele dá um monte de volta pra tomar cachaça, pra ele relembrar de como era a liberdade dele bebendo cachaça. Mas depois eles prendem no apartamento da Lu, ele, o baixinho e a Lu, né? Daí ele faz um alambique na casa da mulher também, né? Muito bom. Cara, ele mistura tudo, né? Bom. Daí melhor que ele pegou o álcool, né? O álcool puro! Álcool puro! Do bom! Virou uma comédia, né? É uma comédia, vai virar um pastelão, né? Cara, é tipo do filme que talvez, obviamente, a gurizada de 20 anos não vai... Não compra ideia mais. É, porque assim, é um filme que ele valoriza a malandragem, o alcoolismo, né? Ele aposta. Mas porque aposta a galera gosta aposta, bet, né? As bets, bets estão ali, né? Mas é um filme que, tipo assim, ó, tu tá bem se for malandro, né? Se tu for sentido, mas também. Mas ao mesmo tempo também era um malandro, quando eu falei, tinha uma certa diferença do malandro daqueles anos 30, coisa que o Vargas combatia, aquele malandro que brigava, que tinha navalha, que matava o outro, Madame Satã, e tal, folclórico, mas inofensivo, dá pra dizer, né? Que vivia de pequenos golpes e tal, né? Não chegava a levantar uma arma, apesar que no final do jogo vai ter
Bater bala vai comer, tudo, mas ainda não vamos chegar nesse jogo, né? E só que o grande impasse é o seguinte, a grana que o Dino levanta é enganando os trouxas da Zona Sul ali, que é aquela do chapéu espetacular, né? Aquele golpe do chapéu, né? Porque ele é o português, esse vai lá, tá no meio daquela festinha lá dos bacanas, dos amigos da Zambuja, do Azambuja, e daí ele se faz muito de um cara caridoso, né? Que, E chegam uns cristãos lá cantando. que o cristão que é o Pereira e a Lu, né? E tal, né? Cantando e pedem, e daí o cara... Ele é cego, ele é cego, né? Vamos ajudar com uma bênção pra eles. Pô, ali ele já... Ele já começa a jogar um Cara, cheque. o Malafaia vê esse filme, cara. Claro. Sim, o Sim, chapéu é. abençoado, daqui a pouco a... Eu vou dar esse aqui, e quem vai, ele faz um leilão, né? Daí a mulher que tá apaixonada por ele, que é a Destilara, a Heloísa, né? Ela vai dar os 6 milhões de Azambuja, puta cara. Ah, tá. Isso aqui é o Roberto Maia. Aquela voz é impossível, né, É cara? muito boa a voz dele. O cara virou o locutor do documento especial, né? Do controle Não, quem não sabe, na manchete, anos 80, Cara, tu bota no YouTube, tem programas muito bons. Olha aí, ó. Olha Aí, só, pá. também, né? Olha, hoje a gente tá... Sempre fomos bem tratados aqui. Ah, mas hoje estão mais. O documento especial, ele tem bota no YouTube, tu vê tinha matérias jornalísticas maravilhosas. isso, né? acontece. Um documento especial, manchete, sextas-feiras. É aquela introdução, sabe? Aquela Isso, máquina de escrever assim e tal. E que depois E a narração o dele em Edson off, Renato né, fez muito o boa, a narração do documento Roberto Maia. Trololó. O documento Trololó, que era ótimo também, Ótimo do também. Hermes Renato. E daí ele levanta essa grana dos otários, né? Porque o malandro tira a grana do otário. Daí ele tem a grana pra fazer as apostas, só que ele precisa juntar. E o Babalu ele acaba fazendo que o Babalu vai no dia de São Jorge. E o Babalu foge de casa no dia que eles estão fazendo as preces para São Jorge, né? Isso, lá, né? as mulheres vestidas com aquelas roupas Que africanas. era um sincretismo muito grande, né? Primeiro, ela tinha uma santinha no caso, tinha São Jorge, tinha uma cruz lá e tal, né? Valia de tudo, que nem ele fala. É sopa de Brasil essa Não, claro, total. Não, até tem uma cena muito legal que o Aldo me lembrou antes, que a Vitória, ela fala, nós temos que rezar por São Jorge, não sei, e aí ele fala, por que a gente tá rezando? A gente vai morrer do mesmo jeito, vai todo mundo... Vamos, quem para de rezar, vamos morrer tudo de fome, vamos morrer tudo, não sei o que e tal, né? Ele sai na mandra, só que ele sempre sai na estica, né, cara? Bota as luvinhas brancas e tal. E o russo, né, como ele tava mais ou menos de porre, né, ou não. Mas ficou aquela roupa colorida. Chegou ele e o staff dele, que é o meu treinador dele, que é o Baixinho, que a gente tem que lembrar esse nome. Isso. E a Lu, e eles vão fazer na sinuca do Mamed, que o Mamed também depois, pra gente ver que é uma coisa que vai acabar, ele vai vender aquele lugar também depois. Ia ser o último grande jogo, né, uma reprise a revanche, né, que o russo queria ganhar. Daí o que acontece? Acontece aquele monte de aposta, um aposta no outro e tal. Daí parece que chega lá um cara que parece até o Toninho do Diabo. Isso. Ele chega lá com o berro, né? Toca o berro na mesa. E é legal que eles botavam a grana na caçapa, né? Pra ninguém mexer, né? O negócio era tenso, né? E tal, né? Chega da tiro, daí tá. E é legal porque ele junta todo o elenco do filme, né? Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquelas cenas de final de futebol de várzea, que o goleiro vai chutar o pênalti atrás, tem um monte de cara com um fuzil pendurado, né, cara? A galera tensa em cima da mesa assistindo, cara. O cara comprando lugar na frente. E outra Ó, coisa, 20 pila, sai daí. né? Imagina, são os anos 70 e todos bebiam muito em cena, né? A cerveja rolando, né? Sim. A cerveja Brahma, né? Em garrafa, que é- né? que é- Daqui a que é- pouco aqueles copinhos americanos. Isso, né? que é a personagem, como é que é, não é, Vitória? A Lu... Da amiga dele? Isso, que vai entregando, vai servindo. A Lu, né? Isso, ela vai servindo e faz questão de mostrar o merchandising, né? Sim. E mostra, e ela bebe, e nota ali apenas naquele momento que aparecem 2 personagens fumando. Eu ia falar como tem pouca gente fumando nesse O filme, resto cara. do filme, não tem. Não tem É o Chico fumante, que cara. representaria, não precisa atenção. Cara, me dei conta Ele disso. mesmo não fumava, né? O Dino não fumava. Imagina, os anos 70 que o cigarro era Era mato, né? Tinha qualquer lugar, né? em qualquer lugar e tem. Olha assim, tem 2 personagens fumando que são coadjuvantes, né? Coadjuvantes que estão aí, né? Coadjuvantes não são nem coadjuvantes, Outra são. coisa, cara. São. Outra coisa. Nem coadjuvante, Quando é que se passa? Figurantes. Quando é que se passa ainda Estou Aqui do Walter Salles? 71. 771. Cara, o 71. Walter Salles gastou 71. milhões pra conseguir
conseguir uns carros da época. O É. Corona conseguiu todos ali. Todos os caras, o Fusca, Brasília, Variante. Fusquinha do pai, Cara, claro. e aquelas Fusquinha do pai cores, dele. né, cara? Ah, Aquele cara, verde total, ligado, o azul calcinha. Vai. Veraneio. Uma hora assim, Veraneio. Isso, é. tem uma veraneio dando uma ré, né? Quer dizer, não dá nem pra esperar, entra em uma condição ideal, cara. Isso. Daí que eu vejo que é um cinema muito de guerrilha. Isso, é. Liga a câmera e grava. Cara, devia ser uma vez. No Ah, máximo claro. 2 vezes Até take. porque, A é. luz, cara, a gente tá com um spot aqui que Devia até ser- tá me incomodando que eu errei, tô com uma sombra aqui atrás de mim. Mas, cara, era luz natural. Sim. Era a luz do lugar, era 2, 3 lâmpadas. E- Tu vê isso nos apartamentos E, na hora. e eles devem ter conseguido um apartamento de alguém pra gravar aquela cena Sim, do Zambuja. aquele mais chique, É, né? o do Zambuja ser um apartamento mais chique. Então, e a cena do apartamento da Lu era o mesmo apartamento, só que trocavam só a decoração, né? O que tá O vindo apartamento aqui da Lu. agora, cara? Agora tem a comilança continua, O que é né? isso, Luciano? Harry Bird. Ah, Saúde. E agora, comandante? Olha só, cara. Cara, vamos ver, né, como é que tá o Verbo Words, né? Júlio Fortes. Júlio Forte. É o que sobrou da sessão de fotos. Ah, Tá? que sabor, cara. Olha, a festa de Babette vai trabalhar vagão, tá muito bom hoje. Mas Tá. o Carvani que nos perdoe, mas é que a tentação tá grande. E malandro não deixa passar a comida, né? Então, né? E já que o Lauro não pode beber ainda, né? Vamos comendo, né? Também quando puder. Mas não, vamos devagar. quando Né? puder, Vamos vai. devagar, não vou bancar o russo, não, né? Não vou bancar o russo, né? Olha o exemplo do russo, né? O Lauro tá preparando o alambique dele no banheiro dos fundos. Não, eu já tô fazendo, já botei molho inglês, Tomou álcool álcool já? puro, molho inglês, mostrando toda a mistureba toda, né? E a sinuca? Chegou o dia da sinuca? Não, assim, nunca chegou, né? E daí começa a chegar todo mundo, né? Que participou do filme aparece, né? E daí, e é legal porque é bem aquelas coisas de comédia mesmo, de erros, né? Quando vai começa chega o Tainha, né? Tu tá me devendo aquela grana e tal. Daí, depois chega Chega aquela gangue, a gangue o homem com aquele rabicho. parece o Toninho do Diabo, aquele, né, e tal, que era um cara que fazia bastante filmes nos anos 70 também, aquele cara, esqueci o nome daquele ator. Ele chegou com a gangue dele, tudo uns belos gigantes ali e tal, né. E depois chega a mulher do Babalu, do Babalu, né, a Dona Vitória toda paramentada em devoção a São Jorge, ela e as chatonildas das vizinhas, né, que ele odiava, né, essas chatas. Cara, o Nelson Xavier era muito bom, né, cara, era muito bom. Não, os três ali, né, o Carvano, o Xavier e o... Três falecidos já, Eu né? não sei se é o Carvana foi 2015, né? O Peraí foi ano passado e o É. Nelson Xavier agora foi assim. Tá, morreu, né, já. Nosso Xavier. O Nelson Xavier, não sei se morreu. Ah, eu não tô matando ele. Não sei também. Ele fez recentemente o Chico Xavier e fez muito sucesso, né? Então por isso. E até eu acho que ele agora foi conversar com o Chico. E daí. Tá espírito. Esquece, né? Vamos falar do Babalu que ele ganha mais. E o que acontece? Daí o jogo em si, na verdade, é uma algazarra toda, né? Só que chega um momento que tem o silêncio, né? Daí eles vão jogar mesmo. Claro, Né? o jogo é sério. Daí, porque. Só que acho que o Toninho do Diabo, ele chegou, ele apostou no Babalu, né? O Babalu tinha que ganhar, né? E eles tinham passado no russo, porque na verdade os dois vão ganhar, né? Sim. Que O jogo era combinado. Claro. Os dois estavam na mão do O vagabundo. Dino falou assim, O russo tinha que ganhar. O russo tinha que ganhar. O Dino falou, né? Olha, falou pro Babalu, você tem que perder, porque se perder você vai ganhar. E o barco de Ramos estava ali na mão, né? Porque Se ele perdesse, ele ganhava o barco de Ramos. 5 milhas Cinco só milhas. pra ti. O russo, na verdade, só queria dinheiro pra beber. E o Babalu queria uma nova guida nova pra dar pra dona Vitória, né? Que chamava Dona Vitória. E daí o famoso barco de Ramos, né? Que tava na caçapa, né? Daí só que na verdade, quando a Dona Vitória chega, o Babalu ele balança, porque ela chega. Se tu tá aqui, tu é bom, tu tem que vir aqui pra ganhar, né? Daí o que eu faço? Né? Também tomou o ataque do negão, Também né? mas a mulher também O cara chegou, falou, né? olha, se tu perder, tu vai, sabe pra tu vai, né? O cara sacou de chamação ali, né? Não, total, né? Como é que o Dino ali no meio Na da... hora que o Também, Nelson né? Xavier vai dar um
um toque ali, a bola anda 2 centímetros no meio do tapete ali. Aí chegou também a turma do Azambuja, chegou a Zambuja, a Luiz e até a Zé Mota, parece, tá junto. Zé Mota. A Shirley, era Shirley. Shirley. Eu tô com A ele, Shirley, daí a Madonna, como tu tá com ele? Eu tô com ele, cara! E tem uma figurante que lembra até a Gal Costa, não sei se ela mantém o cabelinho. Sim, tem e ela, isso. e ela, cara, ela ri o tempo inteiro, afinal, acho que ele Não, veio eu achei que chapado. era Gal Costa, eu jurei Não, quando não, ela chegou não. de lado pra conversar com ele. E ele disse, eu tô apreciando A a cara festa, Gal Costa, mas né? como alguém da Europa tá gostando dessa uma favela, né? Não, e ela passa rindo o tempo inteiro, fica brincando, pega o cabelo do pé. É porque ela, assim, nem ó, ela tava Era tão assim, ó, super perdida no até a questão, por exemplo, de ser feito uma tomada, no máximo 2, porque não. Sim. Né, Eles não botavam esses detalhes. Muitos atores em cena, eles não conseguiam segurar o riso. Ah, e outra Não, coisa. Até a própria. ela devia estar chapadaça. mas Até a eu própria vi cena que a Vitória bate no Dino, quando ele vai lá tentar conversar com o Babalu. Ela tá rindo. Ela tá rindo assim. Mas imagina Não. o quanto que esses amigos se divertiram fazendo Sim, que eram esse amigos, filme. cara, eram relação. amigos, exatamente. É. Todos eram conhecidos, o Carvano, o Xavier e o Perey, os três fizeram esses fuzis, que eu citei, o Sim. Miguel de 64, Claro. eles deviam se conhecer há muito tempo. Então, tipo, e o Carvana resolveu fazer E isso. tu acha que o Carvana achou que 52 anos depois, e agora 52 anos? 73? 52 anos. Ia ter os melhores jornalistas do sul do Brasil falando desse filme? Não, cara, ele não levou a sério. Não, ele- não. Sabe, era arte. Era Ah, arte. não, e quem levou a sério foi o Festival de Gramado, ele ganhou o festival. Ele ganhou de um filmaço do Léo Hirschman, que é o mesmo diretor da falecida, que Léo. já teve aqui com o Robledo, aqui no Cinema de Peso. Ele ganhou do São Bernardo, que é um baita Ah. filme dos anos 70. Cara, Não, o filme sobre aquele cachorro, né? Aquele cachorro. não, esse aí é o que tá Socorrista, é o né? Beethoven, esse é Beethoven. Ah, tá. Então. E daí, mas ele ganhou, tipo, ele foi super premiado, né? Inclusive, depois o Carvana ainda fez, ele tem a trilogia da Malandragem de Janeiro. Depois tem o Se Segura Malandro, que é final dos anos 70, que é bem legal, só que é um pouquinho mais, como se fosse uma rádio contando as peripécias e tal. E tem o que eu acho um dos melhores filmes brasileiros dos anos 80, que é o Bar Esperança, né? Que até eu falei pra Luiz Cardoso, ainda em Gramado, eu falei, eu sou teu fã por causa daquele filme, que eu vi aquele filme. Daí ela falou, Bar Esperança, né? Eu não me lembro que eu fiz. Ela falou, Bar Esperança. Eu me Né? lembro que ela estava do lado. Ela falou, que legal, Bar Esperança. Né? Alguém se lembra desse filme? Não lembro, não, é um filmaço. E sem contar que vai trabalhar Vagabundo, vai trabalhar Vagabundo 2, que é de 91. E te digo uma coisa, os 100 maiores filmes brasileiros da Abracine, né? Abracine. Não tem Vai Trabalhar Vagabundo nem Bar Esperança. Pelo que eu soube, o Bar Esperança ficou em 101 a posição dele. Vamos rever melhor uma próxima eleição, né? Tem uns amigos nossos que são da Abracine, né? Fazemos nós aqui em cima de peso, vai fazer uma lista. Acho que vai trabalhar Vagabundo até para essa apresentação toda do Rio de Janeiro, dos anos 70, da Sim, mas Malandragem vai fazer e uma tal. lista dos 100 maiores filmes Eu nacionais. acho os melhores filmes brasileiros que todos temos, assim, porque eles divergem até hoje, né? Claro, não vai divertir como um guri de 20 anos, né? Um cara que nem da nossa geração diverte. Por exemplo, os diálogos, hoje alguns diálogos seriam Claro, são. censurados, as piadas Sexista, sexistas, homofóbico, homofóbicas. machista, né? É. Mas só que, cara, era uma época da da época. época. E também, como o Crime falou, não era uma maldade, assim, tipo, não era... Era o que tinha na época. Era aquela coisa meio trapalhões. Uma coisa que se tu vai... Racismo não tem, né? Não tem. Não chega a ter uma piada racista, né? Ainda bem, né? Não tem. Não chega a ter. Né? E assim, porque a coisa é do Rio, assim, aquela coisa, apesar de ter muita gente. Como tu falou, né? A classe baixa, a classe média, que é baixa também, né? Sim. Pobre também. O pessoal da classe B, C, tudo. Eles viviam. E o melhor de tudo, a gente não vai contar quem ganhou esse jogo, porque tu vai ter que assistir esse filme no YouTube, bota ali o link, né? Isso. E vai estar ali, tu vai saber quem ganhou foi o Babalu ou foi o Russo, né? Só que uma coisa que é muito bacana no final do filme é o tiroteio. Depois do tiroteio, que aqui acontece de tudo, mas tem que... Acontece um tiroteio que acaba com o jogo, o cara cai embaixo da mesa, rouba grana e o Mascara ganha o vai barraco. parar o Dino aí. O Dino é o Dino, né? Não, o Dino é o seguinte, no final do filme aparecem todos os atores juntos, vibrando pelas ruas do Rio de Janeiro,
o bondinho de Santa Teresa. Né? Não, e aquilo ali é uma coisa bem também teatral, né? Tipo, é quase como um Isso. teatro, que geralmente quando acaba uma peça, todo mundo vai. Todos os personagens se Mas se um unem, pouco né? antes aparece o Dino num convento vestido de frade, também. pedindo dinheiro. Claro, já Quer tá- dizer, já o tá dando vagabundo golpe, né? irremediável. Não, Isso. malandro, né? E aí é o gancho pro filme 2. Aham. Porque no filme 2 ele forma uma dupla de vigaristas com a Maria de Severo. E aí ele é obrigado a fugir do país e ele passa 20 anos exilado. Pô. Daí vem o E aí ele só chega uma hora que ele consegue se saudar do Brasil. Então ele dá um golpe muito forte no México e volta pro Brasil. Mas bom. tá lá no YouTube lá. Legal, eu vi a chamada do 2 também. E aí não volta. O filme 2 não tem a mesma pegada, porque já era. É uma época que o Brasil não tava. Já tinha saído da ditadura, mas nós estávamos na época do Collor, e então o outra coisa, Brasil em tava. 91 fazer cinema tinha que ser um Sim, máximo que eu Collor moro que eu acompanho o Collor com a sumiu, Embrafilme, o né? e acho que Dia Menores Virão, esses são os únicos dois filmes entre 90 e 92 que foi produzido no Brasil. E por isso que eles passaram praticamente completamente batido. Dias Menores Virão ainda teve a Globo por trás, que era do Cacá Diegues, né? Isso. Do falecido Cacá Diegues também, né? Precisava ter um filme do Cacá Diegues também, né? Uma homenagem pra ele, né? Mas assim, em si, a gente passou um pente fino na malandragem carioca dos anos 70, né? Porque fizemos a nossa homenagem pro Secundino Meirelles, ou o Dino, ou o Carvana, um cara que soube botar as ruas do Rio de Janeiro de uma maneira engraçada, didática e ao mesmo tempo também, ingênua não diria, mas assim, tipo, é leve, né? Que não tem nada de... É longe do Cidade de Deus. O nosso festival de Gramados sobre prestigiar a carreira dele, deu o troféu Oscarito também pra... E como a gente já falou aqui antes, no durante o programa, como é um filme que se passa nos anos 70, uma coisa bem carioca, bem coisa da malandragem, a pessoa tem mais ou menos que, quando vira um filme, colocar a cabeça lá, né? Claro, com A certeza. pessoa tem que meio que se transportar, entender aquela época, que nós estávamos, a gente estava recém de 9 anos de ditadura militar. Não tinha fechado uma década de ditadura militar. Uma dose que eu sem botei gelo. igual a dose do Chico. É sem gelo, né? Já tá. Mas, Não, é isso, a pessoa. Tinha apenas 9 anos de ditadura militar. As pessoas estão acabando sobre driblar a censura, porque todos os filmes eram. mas ô Chico, e tu tá torcendo pro Babalu ou pro Russo? Cara, eu tava torcendo pro Russo porque o Babalu se vendeu, ele se acovardou com aquela mulher. E tu tá torcendo pro Cara, Babalu? o Russo é mais essência, né, cara? É. Ele era mais puro, até na loucura dele, né? Isso. Eu sou do time do Babalu, porque o Fala Babalu era classudo. O visual do Russo é o visual do louco do Maurício Souza. Sim, o louco, bem, é verdade. Aquele cabelão, aquela. O louco, sabe? coitado do Cebolinha que sofreu na mão daquele louco, né, cara? Louco, Pessoal, era foda. Mas então acho que um brinde tá feita homenagem à a malandragem esse carioca, trio, né, cara? Não, o Russo, Babalu e o Dino. Pe- Carvana Pereio e Nelson Xavier. que a Nelson gente não se Xavier. lembra se ele está vivo ou não, mas é homenageado, se é em vida ou não, né? Ele não tá no nosso lar, o Nelson Xavier. Eu vou botar na legenda depois, aqui, mas acho certo que que é talvez. importante, né? Pessoal, Mas então tá, isso é cinema de peso. Seu de peso. Vai trabalhar. vagabundo!